a gente não vai pregar, né, Natália? Assim, se você não aceitar Jesus hoje, você vai para o inferno. A gente não vai pregar assim, porque ele não conhece ainda a palavra. Então, o que acontece? Quando você já conhece a palavra, você sabe que existe céu e inferno. Então, a escolha está nas suas mãos. Amém? Então, quando Jesus pregava ali a palavra, alguns não entenderam. É tanto que ele disse assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Porque o Senhor pregava o pão da vida, que ele era o pão da vida. Volte aí na sua Bíblia, por favor. Ele disse assim, capítulo 41, versículo. Quando Jesus murmuravam, pois dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E eles diziam lá: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz desceu do céu? Não estavam entendendo nada do que Jesus disse. Não é verdade? Se você também, eu convido você a ler mas não é agora não, vou chegar em casa. Do 22 até o 69. Para você entender que eles pediam sinais. Poxa, essa palavra fala sobre quando Jesus já tinha feito aquela multiplicação de pães e peixes. Qual era o sinal que o povo ainda queria? O mesmo acontece hoje. Eu conheço pessoas que já disseram a mim assim: eu só vou se virar a Jesus se ele fizesse isso. Quem é você para dizer isso? Não é verdade? Jesus e Deus é soberano. Ele faz o que ele quer. Você não precisa. Você que tem que estar aos pés do Senhor. Não é Jesus que tem que adular ninguém para estar aos pés dele, não. Quando ele nos chama, é para a gente estar assim: Senhor, o que tu queres que eu faça para ti? Mas não. Muitas vezes dentro da igreja, a gente tem que adular alguém para fazer alguma coisa. Não é verdade, igreja? Ou eu estou dizendo aqui alguma mentira? A oração aqui, minha gente, precisamos orar. Não é porque as pessoas se afastaram do Senhor que a gente vai deixar para lá, não. A gente não vai estar insistindo, amém? Porque pessoas que já conhecem Jesus, quando a gente vai falar, eu já conheço a palavra, não insista. Só faça orar. Aí a gente ora, para que o Espírito Santo mova aqueles corações. Amém? Aí vamos voltar para cá. Tem coisas que não está aqui no papel, não, amém? Como é o nome disso aqui? Como é o nome no tablet, né? Por que Jesus fez aquela pergunta, né? Eu já respondi aqui. O momento em que uma grande multidão acompanhava Jesus e que alguns de seus discípulos o abandonaram, já não andavam mais com ele. E eram os discípulos, mas não eram os 12 não, viu? Os 12 não abandonaram Jesus, não. Teve um que negou, mas depois foi usado tremendamente, que até a sombra dele curava. Amém? Então a gente não... Como a gente também às vezes nega Jesus todos os dias, né? Às vezes a gente, quando não faz algo para Jesus, a gente está negando ele. Não é verdade? Não vamos falar. E às vezes, vou voltar só um pouquinho aqui para o começo de Gênesis. Às vezes a gente diz assim: mas Eva fez isso, fez aquilo. E quem sabe se quando a gente estivesse na pele de Eva não fazia também? Não é verdade? Então, aí veio que eu não tive dor não de parto não. Mas quem tem eu disse assim, aí veio eu digo: mas foi Eva que pecou, aí já Deus fez a pessoa ter a dor de parto. Graças a Deus eu não tive não. Uns era porque, na verdade, só tinha algum interesse, como Jesus mesmo fala no capítulo 6, 26. Ele diz assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste pães e vos fartastes. Quantas pessoas procuram Jesus só por interesse? Na hora que conseguem, largam Jesus para lá. Não é verdade? Estou dizendo alguma mentira? Não, é verdade. E hoje é doutrina, amém? Para a gente se consertar. Porque assim, quando Deus me dá a palavra, Deus dá a palavra a alguém para pregar, é primeiro para a gente. Não é verdade? Depois, o Senhor se carrega de passar para a igreja.
Então, pastor, não se preocupe não com palavras que é dita aqui no púlpito, não. São palavras de conserto. Quem quer se consertar, fica. Quem não quer, vai embora. Amém? Eu amo essas palavras de conserto. Eu fui sábado lá para o congresso, sei lá, para quê? Como é o nome, pastor? Imersão, o pastor, palavra de conserto. Fui domingo para outra igreja, o pastor, palavra de conserto, mas eu amo. Eu amo porque eu tenho que me consertar. Amém? Sim, Jesus continuou, né, falando as palavras de vida eterna. E continuaram sem entender nada. E começaram a dizer que o discurso, o ensinamento era duro e quem podia ouvir. Às vezes dizem que o pastor é muito duro. Essa era verdade por aí. Hã? Não é verdade? Mas isso é bom, gente. Nós precisamos de palavras para nos consertar. Muitas vezes a gente vem para o culto, a gente quer escutar outras palavras. Bom, sinto dizer, viu? Digo? Não. Digo não como vocês, eu não quero que vocês vá embora. Amém? Mas aqui é palavra de conserto, amém? Tem aquelas também que é mais assim um bálsamo para ir amenizando, mas a palavra central daqui, da nossa igreja é conserto. Amém? Por quê? Uma vez eu chamei o irmão um dia desses assim. Quando nós líderes estamos com a responsabilidade de cuidar de vidas, a gente não pode ver algo errado e ficar calado. A gente tem que chamar ali no céu e conversar com a pessoa, né? Orientando a fazer o correto. Não é verdade? Por quê? Porque um dia eu disse até a ela, um dia eu chegar lá no céu, Jesus disse assim, fulano não veio. Você estava com a responsabilidade de corrigir fulano e você não corrigiu. Já pensou que triste? Já pensou de Jesus dizer assim para mim, aparta de mim que eu não te conheço? Deus me livre. Deus me livre, Jesus dizer isso para mim. E diga para você também, não queira que Jesus diga isso para você. Amém? Vamos lá. E hoje, Jesus pergunta para a sua igreja, quereis vós também se retirar? Porque as palavras às vezes é dura? Não. Quero amar cada dia a palavra do Senhor. Amém? Alguns hoje respondem como a multidão que abandonaram as palavras de vida eterna. E nesta noite, através desta mensagem, quero incentivar você a não desistir de Jesus. Amém? Porque o tema da palavra é vida eterna. E há um lugar para todos nós. Amém? Amém? Diácono Bruno, crê, né? E dentro do contexto, quero mostrar alguns pontos que fazem as pessoas desistir de Jesus. Não é motivo não, viu? O povo quer desistir mesmo. Primeiro ponto. Achar que o evangelho é pesado e duro demais. Tem pessoas que assim, a minha vida era de um jeito, depois que eu aceitei Jesus é de outra. É de outra para melhor. Porque quando você vivia no mundo, o inimigo cirandava na sua vida. Não é verdade? Você não tinha quem fizesse algo por você. E hoje você tem, que é Jesus. Amém? Palavras que são ditas aqui no púlpito, adiantei, não foi, pastor? Palavras de conserto para a minha e a tua vida. Amém? Não quero ir embora, assim como fizeram aqueles discípulos. Eu vou fazer um comentário aqui, porque eu agradeço ao Senhor. Eu agradeço a Deus, a igreja que eu nasci. Sabe por que eu agradeço a Deus? Porque o apóstolo, quando vinha para o púlpito, era a palavra de conserto. Minha apóstola, quando chamava as pessoas para corrigir roupa, comportamento, é palavra de conserto. Amém? Então, eu não posso deixar de falar isso. Amém? Porque a gente sentia, assim, a adoração que os nossos apóstolos faziam ao Senhor. Então, tudo isso eu aprendi. Eu amo louvar ao Senhor. Eu amo adorar Ele, porque eu sei que Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Não é verdade? Agora também não gostou do tipo de louvor não, viu? Amém? Eu estava até fazendo um comentário com o Stephanie hoje.
Eu vou dizer, isso, amor. Eu vou dizer. Uma vez, sabe? Porque às vezes as pessoas querem levar o pastor na onda. Entendeu? Presta atenção, esse pastor. Quer levar o pastor na onda. Aí disseram assim, pastor, tinha a garagem ali, né? Vamos fazer um musical aqui. Aí levaram uns instrumentos, levaram... parecia um pagode, na verdade. Eu estava lá dentro, Tony. Dentro do apartamento, mas eu estava incomodada com aquilo. Porque, assim, os louvores que eu amo é exclusivo para adorar o Senhor. Amém? Eles estavam tocando, falando assim, louvando, né? Vamos dizer assim. Mas quem passava na rua dizia, oxe, crente como tá. Olha o pagode como tá ali. Eu não gosto de São João com Jesus. Eu não gosto de não sei o que, folia com Jesus. Eu não gosto de nada disso. Porque as pessoas trazem o mundo para dentro da igreja. Não é verdade? Assim, porque quando eu estou adorando ao Senhor, eu só vejo assim Ele na minha frente. Não é verdade? E quando você está folia, você pensa logo de quando você brincava o carnaval. Aí, as pessoas que são fracas nisso, podem voltar a querer até sua vida que tinha antes. Eu me parecia o que? É o bode que pula, é a cabra. É o que é que pula? É o bode ou a cabra. Porque eu pulava tanto, diácono Wilker, mas sem brincadeira nenhuma. Não é verdade? Então, se eu for Jesus folia, São João não, porque eu não gostava, né, muito. Mas a gente não volta, Tony, para o que a gente era antes. Volta. Né? Se não tivesse segura mesmo o Senhor, fica os pensamentos. Né? Tem gente que diz assim, não tem na Bíblia que beber é pecado. Mas o Senhor diz que os bebarrões não entrarão no reino dos céus. Não é verdade? Porque assim, você começa com um copinho. Eu que era viciada. Você começa com um copinho. Aí depois vai, termina voltando para o mundo. Não é verdade? Então pronto. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. É quando vai de encontro aos nossos desejos carnais. As nossas vontades. Ou seja, o espírito quer uma coisa, mas a carne quer outra. Não é verdade? Vou novamente falar da apóstola. A apóstola, quando estava nos encontros, dizia assim: eita, bichinha medonha, com a carne, né? Mas você não me vence não, porque o Espírito Santo está habitado dentro de mim. E é isso que a gente deve dizer todos os dias, porque é uma luta do dia a dia, não é verdade? E vamos abrir aqui a palavra que fala, para não ficar nas minhas palavras, vamos abrir Gálatas 5, a partir do 16. Se tiver aí, viu, Murilo, coloque, por favor, que é mais fácil de... 5, não é? Do 16 ao 21, que fala assim. Todos abriram? Vamos ler. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas... se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a este, a respeito das quais eu vos declaro como já outrora, vós preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Amém? E depois você pode ler o fruto do Espírito. Amém? Então esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, a obediência. Muitos não querem, estão dentro da igreja, mas não querem obedecer. Não é verdade? Quantas pessoas desobedientes existem dentro das igrejas?
Amém? Então, a obediência, assim, sempre foi o mal do homem. Vamos voltar para o jardim do Éden, não é? Ele morre de sorrir quando eu digo isso. Tinha várias árvores naquele lugar. Deus só disse que não comesse da árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal. Foram comer justamente a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é verdade? Então a desobediência já começou aí. E dali já se foi, né? O restante da desobediência aí chegou até nós. Porque às vezes nós somos desobedientes. Não é verdade? Então a obediência é uma das coisas que faz com que as pessoas não permaneçam com Jesus. Porque quando a gente obedece, tudo é mais fácil. Não é verdade? A gente que é filho, né, que tem, hoje não, porque a gente já está casada, Natália. Mas os filhos que ainda dependem dos pais, obedeçam. Amém? Não tem nada melhor, porque dizem que a mãe, né, tem um sexto sentido. Que a mãe, quando diz algo, acontece. Não é verdade? Não é verdade, Iaco? Então obedeçam. Amém, jovens? Eu sempre fui muito obediente a meus pais. Quando meus pais diziam assim, meu pai, quero falar com você. Eita, era mesmo que me matar. Era melhor que ele me pegasse e desse logo uma pisa. Hoje em dia, né, os filhos querem falar, o que é? Quer falar? Não me acostumo com essa geração de hoje, não. Não me acostumo, não. Era o tempo quando dizia assim. O meu pai tinha visita, né? Que chegava, aí o pai fazia assim. A gente não precisava nem ele falar. Nem saia de fininho, ó, ia-se embora. Hoje em dia, os filhos, o que é que está olhando para mim? Me acostumo não com essa geração, não. Quarto ponto, querem um evangelho fácil. Não é verdade? Querem um evangelho fácil. O que é um evangelho fácil? É o pastor concordar com tudo que querem fazer dentro da igreja. Um dos pontos, viu? Não é verdade? E não pode ser assim. Os pastores, ele tem uma... Como é que se diz? Algo que vem de Deus para levar a sua igreja. Amém? Se fizer tudo o que você quiser fazer, não pode estar dentro de uma igreja. Amém? A não ser queira se consertar, né? É aquele, o evangelho fácil, é aquele que não prega mais sobre a morte do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. As pessoas não estão pregando mais isso. As pessoas não pregam o céu, não pregam a vida eterna. E muitas pessoas querem entrar dentro da igreja e não querem receber palavras, não. Quer receber prosperidade, chave de carro, chave de apartamento. A palavra do Senhor diz, buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então não precisa estar pregando nada disso. Porque tudo vai ficar. A pessoa tem que pregar pensando no reino. Amém? Em vidas que precisam se consertar, vidas que precisam se converter. É isso que deve ser pregado. Porque o preço que Jesus pagou naquela cruz não foi fácil não, viu? Foi muito duro. O Senhor sai da sua glória e vir pagar um preço por a gente. Mas vê, especinhas tão boas, gente. Não é verdade? É verdade. É verdade. A gente sorra assim, mas é verdade. Porque diante do sacrifício todinho que Jesus fez, ainda tem gente que não entende. Vem, ele chama, venha minha filha. Mas por algum motivo sai, parece que nunca conheceu Jesus. E não conheceu mesmo não. Porque é aquele que pisa no santo dos santos, em outro lugar não sabe viver. Você pode até ficar enclausulado um pouquinho em casa. Né? Porque às vezes a gente fica, às vezes a gente está um pouquinho para baixo, mas deixar ele não. Eu digo assim na minha vida que ele é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Às vezes eu até olho assim para trás, eu digo, Senhor, como eu queria ter te conhecido na minha infância. Eu não tinha feito tanta coisa que eu me envergonho hoje. Mas ele já jogou, né? Os meus pecados, as minhas falhas, tudo que eu fazia antes de conhecer ele já jogou no mar.
do esquecimento. Como jogou o seu também. Amém? Aí a gente vinha conversando, eu e Tony no carro, né? Quando a gente veio lá dar a imersão. Que Calbi foi resolver um problema com o carro. Aí eu vinha conversando com ele, dizendo assim, é muito forte as palavras que tem aqui na Bíblia, sabia? Porque quando a gente volta para o que a gente era, a palavra diz que é mesmo que a gente comeu o vômito. Não é forte? É muito forte. A gente vinha comentando, não foi, Tony? Mas como eu gosto dessas palavras. Porque eu fico pensando assim, né? Vômito é triste, né? E você, quando volta a querer comer, aquilo terrível, né? Só querem que pregue bênçãos e prosperidade, onde não existe doutrina e as pessoas fazem o que querem. Mas Jesus foi bem claro ao falar sobre os dois caminhos. Mateus 7. Sete, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Amém? Louvado e engrandecido seja o teu nome. São poucos os que querem entrar pela porta do verdadeiro arrependimento e em seguida negar-se a si mesmo para seguir Jesus. São poucos. Mas eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui. Porque mesmo diante de lutas, mesmo diante de tantas coisas que acontecem na vida da gente, mas vocês estão aqui. Amém? É o que eu peço a Deus todos os dias quando eu oro, que vocês perseverem na presença do Senhor. Porque há um lugar preparado para nós. Eu sempre digo isso aqui quando eu estou aqui no púlpito. Porque eu não posso esquecer disso. Há um lugar preparado para nós. Mas só vai aquele que vencer. Que é que Deus diz, Jesus diz, ao vencedor darei a coroa da vida, darei uma pedrinha escondida, que ninguém sabe o nome, só você quando chegar lá, que vai saber. É muitas promessas que existem para nossas vidas. Então vale a pena. Vale a pena servir esse Deus. Vale a pena servir esse Jesus. Amém? Porque Ele é muito lindo. E o Senhor faz a pergunta para a igreja: querei vós também se retirar? Quando acontece algo que não agrada a gente, quando acontece algo que nos entristece, sempre lembrem, irmãos, nunca olhem para homem, porque o homem é falho. Amém? Muitas vezes eu e o pastor tenta acertar. Amém? Erramos. Mas o que nós queremos é acertar. Quando a gente chama, quando a gente conversa, é porque a gente quer o bem de cada um de vocês. Não é verdade? Porque a gente não quer que ninguém se perca. Como essa multidão que acompanhava Jesus e os discípulos, alguns discípulos, não é os 12 que ele escolheu, alguns discípulos. Porque era muita gente que acompanhava Jesus naquela época. Né? Uns queriam se alimentar, outros queriam cura, outros queriam outras coisas. E não entendeu quando Jesus disse que ele era o pão que desceu do céu. Amém? Aí vocês, como uns bons cristãos, vai responder assim, um bom ouvinte da palavra de Deus, que sonha com a vida eterna. Amém? Vão responder como Pedro respondeu. É muito linda essa resposta de Pedro. Pedro era ousado, viu, na presença do Senhor. É por isso que quando ele se converteu verdadeiramente, até a sombra dele curava. É isso. Vai responder como Pedro, em nome dos apóstolos, né? Respondeu: Senhor,
quem é que vamos seguir? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Quem é que você quer seguir? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna para mim e a tua vida. Viva, sabe, irmãos, viva o que Jesus puder proporcionar a vocês. Mas jamais esqueçam que há uma vida eterna. Jamais esqueçam de sempre estar alimentando Jesus nas nossas vidas, na sua e na minha vida. Porque da mesma maneira que Jesus trabalha, o inimigo também trabalha. Não é verdade? Leia uma palavra, se fortaleça na presença do Senhor. Não deixe de ler a palavra, não. Porque isso é o que tem me fortalecido. É o que tem me feito amar mais e mais a Jesus. Porque cada vez que a gente lê a palavra, a gente entende o que Jesus fez por nós. E muita gente não entende. Às vezes passa aquele filme, não é? Na Semana Santa, né? Como eles chamam aí. A gente chora. Ai, meu Deus. Mas depois, esquece tudo o que Jesus fez. E é o dia a dia que a gente deve lembrar do Senhor. Amém? Que nós possamos, amados irmãos, nos recordar sempre do preço que foi pago na cruz. Vamos falar algumas coisinhas aqui do Senhor. Efésios 2, do 5 ao 11. Efésios 2, acho que é esse. Não, vamos ler do comecinho aqui. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Estou entendendo, né? Que a gente servia isso tudinho, né? Que está aparecendo aqui, está falando aqui na palavra. Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Então, há um lugar para a gente sentar com Jesus. Você não fica imaginando, não. O dia que a gente estiver com Jesus. Porque eu fico imaginando. Hein, Tony? Um dia que Jesus abrir aquele livro e chamar um por um, que não é o nome da gente, né? Vai ter outro nome, né? Veja que coisa linda. Porque o nome já está escrito. Muitas vezes são as pessoas que saem. Mas está aqui escrito. Porque quando a gente aceita Jesus, Ele já coloca nosso nome aqui no livro. A gente ir lá naquela filinha, irmã Vera. E o Senhor. Não vai ser o seu nome, mas eu vou dizer aqui. Irmã Vera. Venceste, irmã Vera. Tudo que tinha no mundo. E receber aquela coroa, jantar com o Senhor, andar em ruas de ouro, como diz a palavra. Há nada melhor do que isso? Ah, não, porque a gente sabe que existem dois lugares. Há nada melhor do que gozar do que Deus vai nos proporcionar. E é para a eternidade, viu? Então a gente sabe que muitos serão chamados e poucos escolhidos. Não é todos que vai não para o céu, não. Porque tem uns que não querem de jeito nenhum. Jesus veio para todos, mas nem todos querem Jesus. É como essa multidão aqui que acompanhava.
viam, a gente não vê, por isso que a palavra diz, né? Que feliz a gente que não viu, né, e creu. Eles viam as maravilhas que Jesus fazia ali. E mesmo assim, não entenderam quando Jesus começou a falar que era o pão que desceu do céu, né? Não entenderam que Jesus ali estava trabalhando na vida espiritual de cada um. Não entenderam. Então, que o Senhor possa sempre mostrar para mim e a tua vida que Ele é o melhor para nossas vidas. Amém? Honre o nosso Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Só Ele é digno. Amém? Ele é simplesmente maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Vocês já viram um quadro que tem lá dentro do céu? Ali, que a gente chama céu gabinete, viu? Oh. Vocês já viram que quadro lindo tem ali? Dizendo os adjetivos do Senhor. Os nomes: maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, o começo, o fim, o alfa, o ômega. É muito lindo esse Jesus, irmãos. Leão da tribo de Judá. Digam mais. Raiz de Davi, Pai da eternidade, Estrela da manhã, Senhor dos senhores. Ai, como esse Jesus é lindo. Como eu amo esse Jesus. Como eu amo. É isso que a gente deve fazer, amá-lo. Porque o preço foi tão duro para Ele pagar naquela cruz. A gente imagina, mas Ele sabe o que Ele passou pela minha e a tua vida. Amém? Precisamos amá-lo. Quando tiver alguma coisa assim para fazer assim na obra do Senhor, eis-me aqui, Senhor. Porque é o mínimo que a gente pode fazer. Não é verdade, Tony? Se a gente não tem ainda aquele desejo assim de ganhar vidas, aquele desejo de... Porque a gente foi chamado para isso, na verdade, né? Já que a gente conhece o Senhor, a gente tem que apresentar o Senhor para outras pessoas. Se você não tem essa vontade ainda dentro de você, peça ao Senhor que Ele vai dar. Amém? Porque precisamos falar do Senhor Jesus para outras pessoas. Porque assim, está se aproximando o tempo que Jesus vem buscar a sua igreja. Amém? Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. E aquele que crê em mim nunca terá sede. Amém? E tem muita gente que já se saciou e quer ter fome novamente. Jesus já saciou a sede, mas quer ter sede novamente. Jesus é assim. Ele completa assim tudo que nós precisamos. Não é verdade? Jesus é tudo em nossas vidas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém? Não existe não existe melhor vontade de que estar na presença do Senhor. Mas isso a gente só consegue fazer quando a gente lê a palavra, quando a gente busca Ele. Quanto mais a gente busca Ele, mais aprendemos dele, mais temos a certeza que não queremos outra vida a não ser essa vida. Amém? Então assim, eu fico muito triste com pessoas que deveriam estar aqui na igreja, mas a gente pergunta: fulana, você quer que eu vá orar por você? Fulano, o que é que está acontecendo que você não vem mais à casa do Senhor? Ô irmão, como é triste. A gente vê pessoas que eram tão assim na presença do Senhor e hoje não está mais. Não percebe que o inimigo aos poucos vai tirando da presença do Senhor. Ai, dói tanto, sabe, irmão, porque Jesus é o melhor para nossas vidas, não há vida sem Ele.
Então eu peço que vocês que continuam na presença do Senhor, nunca perca a vontade de estar na presença do Senhor. Nunca esqueçam de tudo que Jesus fez e faz por nossas vidas. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele ninguém vai ao Pai. A gente vê assim tanta desculpas esfarrapada para não estar na presença do Senhor, para não vir a casa. Vamos para qualquer lugar. Isso às vezes eu digo com a minha filha. Você vai para lugar. Quem cuida de Maria é Jesus. Certo que naquela época estava a pandemia maior, né? Hoje está mais. Tem que ter os cuidados, né? Que tem que ter. Digo, mas você não vai em tal lugar, você não vai em tal lugar, você não vai em tal lugar. E por que não vai para a casa do Senhor? Amém? Então que Deus possa nos sustentar na presença dEle. Porque não há vida se estiver fora da presença. Amém? E que vocês assim notem assim essas cadeiras, as pessoas que faltam, e ore por essas pessoas. Amém? Ore, porque assim, a gente não vai insistir, porque como eu digo, né? Jesus não é mercadoria barata para a gente estar insistindo. Jesus não é. Jesus é lindo. Jesus é tudo em nossas vidas. A gente ora sim, porque a gente tem que orar um pelos outros. Amém? Eu senti a falta de uma pessoa aqui na igreja, liguei para ela. Quando eu digo que é desculpa rapada, é porque é. Aí a pessoa disse assim: fulano me tirou da presença do Senhor. Digo, eu não aceito isso não. Ninguém tem direito de tirar você da presença do Senhor. Se você quer mundo, você vai para o mundo. Porque depois a gente vê as postagens que não foi fulano, é porque você queria o mundo. Pensa que engana a gente, não engana. Aliás, pode até enganar, não engana a Deus. Não é verdade? Não engana. Mas eu deixo de orar por essa pessoa? Não, não deixo. Eu oro para que ela tire aquela venda que está nos olhos dela. Amém? Mas é isso. Então que possamos orar por aquelas pessoas que não estão conosco, por nós mesmos, porque precisamos orar por nós, para que nós não viemos, na verdade, a cair. E orar por aquelas pessoas que não estão vindo à igreja. E se for possível, porque tem pessoas que não saíram da igreja, né? Está só passando uma fase. Se for possível, né, dá uma palavra, dá uma ligada, pergunta se quer que vá. Quando a pessoa é aberta para a gente ir, é bom que a gente vai fazer uma oração, quebra aquilo que felizmente receberam do inimigo, e assim prosseguir até o dia que Jesus voltar. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Que Deus abençoe a cada um e que vocês estejam sempre firmes na presença do Senhor, porque não há vida sem estar na presença do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos.